Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, roda a vinheta aí, produção. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, eu me apresento, me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 26 de abril de 2023, graças a Deus, mais um dia abençoado por Deus para mim, para você e para todos nós, né? E aí, agradecer a Deus? Vocês estão bem? Estão? Oraram a Deus? Pediu para Deus abençoar a tua família, a tua casa? Está orando pela sua nação brasileira, pela nação de Israel, por todas as nações? Está orando pelo teu estado? São 26 estados aqui no Brasil. Eu moro no estado de São Paulo, estou orando pelo meu estado e oro também pelo estado onde vocês moram também. E oro por todas as nações, todos os países, tá bom? Eu faço essa oração para Deus abençoar todos, graças a Deus, né? E aí, tá pronto pra gente finalizar o livro de Daniel? Galera, é 12 capítulos. Eu não tinha prestado atenção quantos capítulos tinha. E tem o livro de Daniel. É 12 capítulos. E hoje a gente iremos finalizar, porque a gente estamos maratonando as escrituras sagradas. E a Bíblia, o qual eu estou manuseando, é essa daqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude. Tá bom, galera? Mesma versão de João Ferreira de Almeida. Certo? E hoje a gente iremos finalizar o livro de Daniel, ler os últimos 5 capítulos que faltam. Tá bom? Graças a Deus. Vamos começar logo a maratonar, para o vídeo não ficar muito longo, não ficar cansativo para você, né? Ó, antes da gente começar a maratonar, por gentileza, inscreva-se no canal, tá bom? Deixe seu like, ative o sininho para receber notificações, compartilhe os vídeos e também deixe nos comentários. Siga nós no Instagram, me siga no Instagram, que eu vou seguir você de volta. Curte minha página no Facebook, Marcelo Araújo. E também, ó, estamos no Twitter, @Brodões3 no Twitter, tá bom? @Brodões3 no Twitter. E a campanha continua. #YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa força, essa moral pra nós, YouTube. Deus abençoe a todos vocês. Bora então maratonar? Então, produção, aperte o play aí, por gentileza. Deus abençoe a vocês também. Graças a Deus, esse é o momento gostoso da gente ouvir Deus falar com a gente, né? Ouvir Deus falar em nossos corações. Graças a Deus, iremos finalizar o livro de Daniel, né? Graças a Deus. Tá aí. Deus abençoe a todos vocês, que Deus multiplique o alimento, que Deus multiplique também o teu salário, né, na verdade. Multiplique a saúde também, tá bom? Que Deus abre porta para quem não está trabalhando e também Deus derrame toda a graça, toda a virtude, todo o vigor sobre você, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Daniel capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 27. O título diz assim: a visão de um carneiro e de um bode. A visão de um carneiro e de um bode. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão,
Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Eu vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro. Ele quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, e qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O tecido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela.
Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. O seu coração engrandecerá e, por causa da tranquilidade, destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrada. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão. E não havia quem a entendesse. Glória a Deus. Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 27. O título diz assim: A oração de Daniel, há 70 semanas, o Messias. A oração de Daniel, há 70 semanas, o Messias. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento, que está escrito na lei de Moisés,
servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome. Como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartasse a tua ira e o teu furor da tua cidade, cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário, assolado, fazer resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face. Fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visão na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer te entender o sentido no princípio das tuas súplicas. Saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe? Entende
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Glória a Deus. Daniel, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 21. O título diz assim: Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome a chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, e esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou, e disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, por que me confortaste? E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Glória a Deus. Daniel capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 45. O título diz assim: O império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. O império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprove. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o teu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul em um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará. O domínio, grande será o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai
e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas e prevalecerá do rei do norte, e operará contra elas e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele. Contra o rei do norte, ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos, e aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão, e o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas o príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá, e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque
formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão. E o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também, esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul. Mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de quintim que lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará, e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão contínuo sacrifício estabelecido, abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre todo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E é um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com pratas, e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haverá com os castelos fortes, com auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor.
para destruir e estipar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Glória a Deus. Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. O título diz assim: Os últimos tempos, as palavras seladas. Os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele me disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus seja sempre louvado. Graças a Deus, né? Tá aí. Finalizamos o livro de Daniel. Graças a Deus, né? Gratificante. São palavras anunciando os fins do tempo, né? A gente encontra aqui também completo, a continuação de Daniel, as palavras que ali Deus entregando para Daniel, selando,
livros, cartas, a gente encontra em Apocalipse. É gratificante a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina a ficar firme, a ficar na posição, a ficar na brecha, aguardando o Senhor. Assim como diz aqui, tu porém vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Que eu, você, todos nós continuamos na presença de Deus, para quando chegar aquele grande dia, quando chegar aqueles últimos tempos, quando se abrirá as palavras seladas das cartas, dos livros, que a gente estejamos prontos para herdar o reino do céu, e junto com todos os nossos entes queridos, todos aqueles salvos em Cristo Jesus, para que nós possamos morar com Deus, morar com o nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós em uma só união, uma só fé, uma só graça, adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique com essa palavra no coração, tá bom? Finalizamos, graças a Deus. E o próximo livro que a gente iremos maratonar vai ser o livro de Oséias, tá bom? Não sei se ele é profeta, não sei se é sacerdote, não sei. Iremos descobrir junto, tá bom? Conto com vocês no próximo vídeo, tá ok? Porque aqui, graças a Deus, nós finalizamos o livro de Daniel. Foram 12 capítulos do livro de Daniel. Que bênção, graças a Deus, né? Vou dar a bênção apostólica para Deus abençoar todos nós. Quer receber a bênção de Deus? Então, fique atento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com nós todos os dias. E que nós venhamos a selar com amém, amém, amém. Olhar para o céu todos os dias e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Fique conosco, tome café conosco, almoce conosco, toma café da tarde conosco, janta conosco, toma o último chazinho da noite antes de dormir conosco e continue guardando o nosso sono. Deus abençoe a todos vocês, graças a Deus, graça e paz para todos. Tá aí, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Desse conteúdo maravilhoso, esse conteúdo rico, que é ouvir a palavra de Deus, né? Eita, Deus é tremendo, né? Deus é bom a todo tempo Deus é bom. Fala pro seu problema. Sabe o que você fala pro seu problema? Que seu Deus é maior, tá bom? Você fala pro seu problema que seu Deus é maior, o problema fica assim, Deus torna esse problema no nada, porque Deus te ama, Jesus te ama. Eu também te amo, em Cristo Jesus. Fique em paz, tá bom? Te espero no próximo vídeo, certo? Que Deus abençoe a quarta-feira de vocês, tá? Continue com vocês sempre, tá bom? Deus abençoe. Busque em primeiro lugar a Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, que as demais coisas vos será acrescentada. Assim diz o Senhor Jesus, tá bom? Graça e paz. Até o próximo vídeo, galera. Fique em paz. Boa quarta-feira. Tchau.